Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, vamos continuar com a nossa aula, agora com a nossa aula de ciências. Pega o seu material, fique aí concentrado, continue concentrado para você aprender o nosso conteúdo. O nosso conteúdo é um pouquinho extenso hoje, temos muitas coisas para aprender, então prestem bem atenção. Vamos lá? Você vai pegar o seu livro e vai abrir na página 128, nós vamos na página 128, certo? Primeiramente, vamos falar sobre a composição e a decomposição da matéria. Para compreender o que é composição e decomposição da matéria, é preciso pensar na natureza e da matéria encontrada na natureza é formada por 1, 2 ou mais componentes que a caracterizam como uma substância pura ou uma mistura. Ela pode ser de origem mineral, animal ou vegetal. Mineral é composta da agregação de outros minerais. A fonte mais comum para obter boa variedade de minerais é a água. Vegetal é composto de sais minerais, vitaminas, água, proteínas e açúcares, como a celulose. E o animal é composta de proteína, gordura, água e outras substâncias químicas, incluindo algumas vitaminas e sais minerais. Tipos de misturas. A mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. Essa classificação relaciona-se com a formação de fases, se é possível ou não distinguir seus componentes. Vejamos alguns exemplos. Em uma das misturas abaixo você percebe que há duas substâncias, apenas pelo olhar, e na outra somente se provar, não é verdade? Olhe aí nas misturas homogêneas. Você olhando, você sabe que uma é água e outra é açúcar, né? Separadas. Embaixo, nas heterogêneas, você pode ver que tem água e óleo. Agora, nas misturas homogêneas, se você pegar a água e o açúcar e misturar, você não tem como saber o que é que tem dentro, a não ser que você prove. Agora, se você, nas misturas heterogêneas, misturar água e óleo, como eles não se misturam, você consegue perceber, mesmo eles dentro do mesmo copo, que tem água e óleo. Tem como ver, por como eles estão separados, tem como você distinguir o que é que tem dentro do copo. A água, o ar e o solo se compõem de misturas que o ser humano pode separar por meio de processos simples ou científicos. Exemplo, o solo pode ser composto de areia, argila, água, humus e sais minerais. A mistura muitas vezes precisa ser preparada para que seus componentes sejam usados. Essa separação se dá por vários processos. As misturas heterogêneas podem ser classificadas em 3 tipos: bifásico, trifásico ou polifásico. Bifásico, 2 tipos de fase. Nós temos aí a água e o óleo. No trifásico, nós temos 3 tipos de fase, né? O óleo, a água e o granito. No caso aí, nós temos como exemplo o mel, também pode ser o terceiro elemento. E o polifásico, nós temos aí as 3 fases: água, a areia, o óleo, a serragem ou então a areia, como está descrito aí na figura. Solução. O que é a solução? É o líquido em que uma ou mais substâncias estão dissolvidas. Solvente e soluto são termos utilizados para nomear e classificar os componentes de uma solução. Soluto é a substância dissolvida. Por exemplo, imagine que nessa imagem aqui o soluto seja o açúcar.
quando você vai colocar no solvente, que é a substância que dissolve, no caso a água, né, eles vão formar uma solução. Então, o soluto, por exemplo, seria o açúcar e a água seria o solvente, ok? Para se conhecer os componentes de uma mistura, devemos separá-los em partes menores. Existem vários processos utilizados para decompor misturas. Observe. Temos a evaporação. A evaporação acontece quando deixamos o sol e o vento agirem sobre uma mistura. Com isso, recolheremos sua parte sólida, como o sal nas salinas. Nesses locais, a água do mar é represada em tanques de evaporação, em que toda a parte líquida evapora e permanece a parte sólida, que é o sal. Temos a decantação. É usada para separar os componentes de misturas heterogêneas, constituídas de um componente sólido e outro líquido, e de dois componentes líquidos ou de dois componentes líquidos. Na decantação com líquidos, eles devem ser immiscíveis, ou seja, não ser suscetíveis à mistura. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso. O componente mais denso, sob a ação da força da gravidade, formará a fase inferior e o menos denso ocupará a fase superior. Exemplos de misturas que podem ser separadas por decantação são a água e o óleo, a água e a areia e etc. Destilação é um método usado para separar misturas homogêneas e a destilação pode ser simples, usada para separar misturas do tipo sólido-líquido, como a água e o sal. Por meio da evaporação, extrai-se a água, ou seja, há a separação do sal, pois a água evapora mais rápido do que o sal. Temos a fracionada, usada para separar misturas do tipo líquido-líquido, por meio do uso de um aparelho chamado destilador. Os líquidos são aquecidos várias vezes e é separado o que evapora mais rápido. Esse método é muito utilizado na fabricação de remédios ou para extrair substâncias de vegetais. Temos a filtração, processo que serve para separar misturas entre sólidos e líquidos. Utiliza-se uma superfície porosa, o filtro, para reter um dos elementos, geralmente sólido. Podemos citar alguns exemplos desse processo. Para se preparar um café, fazemos uma mistura de água quente e pó de café. À medida que a água se mistura ao pó, forma-se um líquido escuro. Para separarmos o líquido que extraímos do pó do café, usamos o filtro. O aspirador de pó é outro exemplo. Ele suga a poeira pela extremidade de um tubo onde há uma tela que segura o pó. Temos também a tamização ou peneiração. Esse é um processo de separação de produtos para torná-los mais refinados. Quando preparamos o bolo, por exemplo, precisamos separar a farinha boa das partes empelotadas, daquelas bolinhas que ficam, dentro da farinha. No preparo de sucos, também usamos a peneira para separar o líquido das sementes e o bagaço. Também temos na tamização ou peneiração no sistema de mineração, onde são utilizados recursos físicos para a separação dos componentes das matérias. Quando pedras preciosas são encontradas no leito dos rios, os garimpeiros fazem o uso da bateia, espécie de peneira, que escoa a água deixando pedras e cascalho. Entre tantas peneiradas, podem-se recolher as pepitas de ouro e outras pedras semi-preciosas e preciosas. Temos também a catação ou escolha. A catação é o tipo de separação de misturas de dois ou mais sólidos, em que as substâncias são separadas manualmente com uma pinça, uma colher ou até mesmo com a mão, ou outro objeto auxiliador. É utilizado na separação de grãos bons e ruins de feijão. A mamãe, por exemplo, quando vai fazer o almoço, ela usa a catação para separar os feijões ruins dos feijões bons. E na separação também de diferentes tipos de material que compõem o lixo, é usada a catação, como
usado para separar vidro, metal, borracha, papel, plástico, para serem destinados à reciclagem. Esse processo é realizado nas usinas de lixo e em centros de reciclagem. Agora você vai pegar o seu livro e vamos falar um pouco sobre energia, na página 135 até a página 139. Continuem atentos, não percam o foco. Vamos lá. Quando falamos em energia, lembramos-nos imediatamente de eletricidade. Será que a energia é apenas uma forma de gerar eletricidade? A capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação. O conceito de energia é utilizado no sentido de corrente para designar vigor, firmeza e força. A energia leva a matéria a se movimentar, mudar de estado e assim sofrer uma transformação. É um conceito amplo, pois a energia se manifesta e se relaciona conosco das mais variadas formas. Por isso, quando sua mãe diz assim, ai meu Deus, esse menino tem muita energia, né? A energia não está só ligada à eletricidade, ao nosso vigor, à nossa movimentação do nosso corpo. Quando você vai brincar, quando você vai andar de bicicleta, também você está produzindo e gerando energia. O calor, o trabalho mecânico e a luz, por exemplo, são consequências de movimentos de trabalho realizados por uma máquina. Os seres vivos também precisam de energia para realizar suas atividades vitais. Nesse caso, estamos falando da energia obtida dos alimentos. Os alimentos no corpo transformam-se em glicose, ácidos graxos e aminoácidos. A energia liberada pela quebra ou combustão dos alimentos não é utilizada prontamente para realizar trabalho, e sim para fabricar outro componente químico chamado adenosina trisfosfato, chamado de ATP, que é armazenado nas células e utilizado sempre que necessário. A energia nunca é perdida, ela é transformada e transferida para outro corpo ou para o meio ambiente. Por isso, você precisa se alimentar bem para ter energia. O trabalho, o aquecimento ou movimento de qualquer objeto envolve gasto de energia. Na verdade, a energia está sendo transferida para outro objeto sobre o qual o trabalho é realizado. Agora nós vamos ver quais são as formas de energia. Como vimos, os seres vivos necessitam de energia para sua sobrevivência. Podemos considerar que a mais primitiva forma de energia utilizada pelos seres humanos foi a própria energia produzida no organismo, usada para caçar, correr, fugir de perigo, entre outras situações. Em épocas passadas, o ser humano descobriu a energia dos animais e passou a explorá-los como transporte e para movimentar moedas em grandes fazendas. Na história da humanidade, a Era do Fogo é um capítulo que podemos destacar. O uso do fogo é uma forma de energia térmica. Existem várias formas de energia utilizadas para diversas finalidades. Nós temos a energia cinética, que é a energia dos movimentos. Exemplo, o movimento de giro das turbinas do avião faz com que ele voe. Nós temos a energia térmica, energia desprendida do calor, também conhecida como calorífica. Exemplo, o forno de uma padaria, é um tipo de energia térmica. Energia elétrica é aquela utilizada nos equipamentos elétricos. Exemplo, a energia disponível nas tomadas de nossas casas para fazer funcionar o ventilador. E agora nós vamos ver um pouco sobre a luz. O Sol é a fonte natural de luz da Terra.
A luz é uma forma de energia produzida no interior da matéria. Ela se propaga através de ondas em linha reta e em todos os sentidos. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. A prova dessa afirmação é a sombra. A parte da física que estuda a luz é chamada de óptica. Existem diferentes tipos de fonte de luz que são classificados como naturais, o sol, ou artificiais, a vela e a lâmpada. Os corpos que possuem luz próprias são chamados de corpos luminosos, como o sol e as estrelas. Alguns objetos criados pelo ser humano, como a lâmpada, ou alguns seres vivos que possuem bioluminescência, como vagalumes, caravelas ou microáguas. Bioluminescência, do grego bio, vida, e do latim lumen, luz, é a produção e emissão de luz por um organismo vivo como resultado de uma reação química durante a qual a energia química é transformada em energia luminosa. Os corpos que não possuem luz própria e apenas recebem a luz de fontes luminosas e a refletem são chamados de corpos iluminados. É o caso da Lua, da Terra e de muitos outros objetos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o calor. O que acontece com um cubo de gelo quando colocado em um copo com água aquecida? Ele se derrete, ou seja, sofre fusão. Você sabe por quê? O gelo derrete porque recebe o calor da água do copo. O calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo quente para um corpo frio. Esse tipo de energia é chamado de energia térmica e a parte da física que estuda o calor é chamado de termologia. Agora nós vamos falar um pouco sobre fonte de calor. Continuem atentos. O Sol é uma fonte de calor natural, assim como os vulcões. Naturalmente, todas as coisas da Terra são aquecidas pelo Sol. Existem também fontes artificiais de calor, como lâmpadas, velas e chuveiro elétrico. Como já vimos, o fogo é uma fonte de calor que, para ser produzida, necessita de 3 elementos: o combustível, o comburente e uma fonte de calor, como uma faísca, um raio, um feixe de luz solar, para assim ocorrer um fenômeno chamado de combustão. Agora nós vamos falar um pouco sobre termômetro. Você sabe o que é um termômetro e para que ele serve? Você conhece um termômetro? É um instrumento inventado pelo ser humano para medir a temperatura. Os termômetros mais comuns são constituídos por um bastão de vidro com uma coluna de mercúrio dentro e uma escala que mede a temperatura em graus. No Brasil, os termômetros utilizam a escala de Celsius, que é representada pelo símbolo C. A escala Fahrenheit é usada geralmente nos países de língua inglesa. A escala Kelvin é chamada escala absoluta de temperatura. Agora que nós vimos todo o nosso conteúdo, foi um pouco extenso, muitas informações, mas com bastante atenção a gente consegue aprender. Agora, para fixar melhor esse nosso conteúdo, nós vamos para a nossa atividade. Você vai pegar o seu livro nas páginas 133 e 134, mais a página 140. Vamos lá? Página 133. Primeira questão. Marque a alternativa correta. O que caracteriza uma mistura? É uma separação de 2 ou mais substâncias com alterações nas propriedades e características iniciais, ou é a união de 2 ou mais substâncias sem que haja alterações nas propriedades e características iniciais? Segunda questão. Observe as imagens e classifique-as em misturas homogêneas ou heterogêneas. Terceira questão. Como a mistura heterogênea pode ser classificada? Quarta questão. Quem sou eu?
termos utilizados para nomear e classificar os componentes de uma solução. Uma substância dissolvida é a substância que dissolve o soluto. Lembra que a tia falou da água e do açúcar? Então, vocês vão dizer quem é que classificou a classificação dessas frases aí abaixo, ok? Página 134. Marque as alternativas corretas. Para separar os componentes de um suco de laranja, utilizamos a peneira para separar os caroços e o bagaço presentes na fruta. Sim ou não? A água do mar, o refrigerante e o leite são exemplos de substâncias heterogêneas? O mais comum é encontrar substâncias misturadas umas às outras, formando novas misturas. Nas misturas heterogêneas, podemos perceber que o aspecto de uma parte difere do aspecto da outra. Feijão e arroz, e óleo e água são exemplos de misturas homogêneas? Você vai marcar somente as corretas. Sexta questão. De acordo com a característica, escreva o nome do método usado. A. Extração de substância das plantas. B. Usamos um filtro ou coador para separar os componentes. C. Usamos as mãos para separar os componentes. Como é que chama? Certo? Sétima questão. Utilizando as letras da palavra mistura, responda aos itens abaixo. Tipo de mistura em que seus componentes, depois de misturado, não podem ser distinguidos. Método de separação que utiliza um aparelho chamado destilador. O mesmo que peneiração. Método de separação em que se usam as mãos para separar os componentes. Componente que depois de misturado ao óleo forma uma mistura heterogênea. Utiliza-se um filtro para realizá-la. E, por último, é um método utilizado para separar o barro da água. Então, você vai pegar essas respostas e colocar aí, certo? Nesses quadradinhos, ok? Agora, nós vamos para a página 140. Primeira questão. Coloque V para verdadeiro e F para falso. A energia liberada pela desintegração dos alimentos é utilizada prontamente para realizar trabalho? Qualquer objeto que esteja em condição de realizar um trabalho possui energia? A energia é transformada e transferida para outro corpo? Os seres vivos não precisam de energia? O trabalho, o aquecimento ou o movimento de qualquer objeto envolvem um gasto de energia? Os alimentos são fonte de energia para os seres vivos? Os alimentos não são transformados pelo corpo? A energia é sempre perdida, então você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Explique o que é composto químico adenosina trifosfato. Terceira, como pode ser definido o termo calor? 4. Exemplifique uma fonte de calor natural e outra artificial. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Façam com capricho, prestem bem atenção no conteúdo e já vão treinando com a nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!